Quero cumprimentá-los com uma boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Alegria ver vocês aqui, rever alguns, ver alguns visitantes, todos muito bem-vindos. O Celso, que ficou com a gente nesta noite, muito bom, Celso, estiver aqui, viu? Deus abençoe, que o Senhor fale conosco através da sua palavra nesta hora, que vamos meditar na sua palavra. O texto escolhido nesta noite encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Leremos a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos agora neste momento a tua bênção, a tua graça e misericórdia sobre nós. Que a tua palavra, Deus, foi aberta e foi lida nesta noite, faça sentido aos nossos corações e que produza em nós frutos, ó Deus, no teu reino, em nome de Jesus. Amém. No esforço de tentar melhor compreender o que seja a graça de Deus que traz salvação aos homens, no decorrer da mensagem nós iremos visitar trechos da carta de Paulo aos Romanos. Eu sei que você muitas vezes já ouviu falar na graça. O que é a graça? E para quem é destinada a graça? Graça é uma palavra que no grego indica favor, atrativo, e é nesse ponto que nós queremos focar, aquele favor particular em que Deus enviou seu Filho em resgate dos homens, conferindo-lhes o que chamamos salvação. Somos salvos por meio de Jesus, pela graça de Deus, pelo seu favor. A graça que se manifestou, ela é salvadora e ela é de Deus, porque o favor pertence a Deus. É de Deus porque ela também vem de Deus como fonte originária. Ao longo de toda a Escritura nós aprendemos que Deus é o grande benfeitor da humanidade e que através da sua intervenção na história, Ele tem trazido a sua graça a toda a humanidade. Deus se interessa de tal forma pelos homens, que é chamado de Salvador dos homens, pelo apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isso: Deus é o nosso Salvador, e Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
A graça de Deus dada em Cristo Jesus na salvação aos homens é também uma graça universal, conquanto foi manifestada a todos os homens. São palavras de Jesus registradas no Evangelho de João. Quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim. Graça representa, portanto, esse favor gratuito de Deus e a sua bondade espontânea, livre, mediante a qual ele intervém para salvar os homens. E não haveria, meus irmãos, uma de salvação aos homens se não fosse a graça de Deus. A graça também tem a ver com misericórdia e com justiça. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens, diz que o salário ou o pagamento do pecado é a morte. Profetas do Antigo Testamento profetizaram falando acerca de Jesus, a quem ninguém ainda tinha visto. Diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. E agora Paulo vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. A metáfora é para comunicar algo como o irromper da luz da aurora, algo que agora é visível, como a luz do amanhecer de um novo dia, como o sol de um novo dia, que surge em meio à escuridão da noite. Ao povo que andava em trevas raiou uma grande luz. Esse irromper de luz é muito mais do que o nascimento de Jesus. Inclui toda a sua vida. Seus ensinos, seus milagres, seus atos de bondade, compaixão para com a humanidade, misericórdia, a sua presença, as suas palavras, sua morte, também a sua ressurreição. E tudo isso em estreita relação com a justiça e a misericórdia de Deus. Paulo vai dizer mais à frente no capítulo 3 da carta que nós lemos a Tito, a partir do verso 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ao falar da graça que se manifestou aos homens, Paulo faz referência à misericórdia e também de Deus. Bondade e amor pelos homens são a causa de Deus ter agido para salvar o homem. A misericórdia e a justiça foi a forma como ele agiu. Nisso, mais uma vez, a revelação clara do amor e da graça de Deus aos homens. E muitos, por se sentirem dominados pela carga do pecado, pela pressão do pecado que faz separação entre Deus e os homens, muitos pensam ser impossível que a graça os alcance. Martinho Lutero era alguém que pensava dessa forma. Lutero dizia que chegava a sentir ódio da expressão justiça de Deus, ao ler Romanos 1:17, que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Lutero dizia que sentia ódio dessa afirmação ao pensar justamente na ideia da justiça de Deus, porque ele entendia que seria condenado. Porque Deus é justo. E ele sabia que era um pecador. Sabia que vivia debaixo da carga do pecado. Ele desejava ardentemente a graça de Deus, mas ele não conseguia sequer compreender isso que ele sentia. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ele sabia que necessitava de uma coisa para ser salvo. Ele ansiava pela graça mesmo sem saber. Tudo o que ele sabia era que Deus é um Deus justo e ele um pecador. Até que um dia ele entendeu o que era a justiça de Deus. Vamos ler de novo o verso que amedrontava Lutero. Porque nas boas novas, nas boas notícias, porque é isso que é o Evangelho de Jesus, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ao ler e ser iluminado pelo Espírito Santo, Lutero entendeu que a salvação que ele tanto precisava sentir lá no seu íntimo era justamente a graça de Deus, que possibilitava ao homem a paz, a certeza, a eternidade no céu com o Senhor. E que isso só era possível pela fé. Não era pela retidão pessoal, não era pelas suas virtudes, pela sua integridade, pelas suas ações, mas pela fé. Ele entendeu que a salvação que ele tanto desejava era justamente resultado da justiça de Deus que ele tanto temia. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o que diz Romanos 10. Aliás, outro texto que trata desse assunto e, aliás, um excelente texto para a evangelização. Romanos capítulo 10. Paulo escreve: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo sabia que o povo judeu ainda não estava salvo, porque em Cristo todos estão perdidos e sem a salvação. Paulo era um dos mais notáveis mestres da lei, mas agora convertido ao Evangelho de Jesus. E agora ele orava para que esses também fossem salvos. Verso 2: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Eles tinham zelo por Deus. E aqui nós temos também uma outra lição preciosíssima da palavra de Deus, acerca das pessoas bem intencionadas, sinceras na prática de suas religiões. Alguém que tenha uma religião e mesmo que nisso seja a pessoa mais sincera no que ela está praticando, nem por isso ela está salva. Sem Jesus, ninguém está salvo dos seus pecados. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. É o único caminho. Prosseguindo no texto, parte B do verso 2. Eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Ninguém pode ser salvo
por mais sincero que seja, crendo em qualquer coisa que não seja a verdade de Deus. Ninguém pode ser salvo crendo em mentiras. Afinal, o que eles não conhecem? Verso 3, parte A. Porquanto ignoram o quê? A justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submetendo à justiça de Deus. Dois tipos de justiça em contraponto: a de Deus e a dos homens. A dos homens é: eu vou procurar ser bom, vou me dedicar ao máximo aquilo que é certo, vou tentar merecer a salvação, vou tentar merecer o céu, vou procurar fazer por onde merecer, vou ser honesto em tudo o que eu vier a fazer, vou praticar boas obras, vou ser justo, procurando estabelecer a sua própria justiça. Afinal, a minha alma anseia pelo céu, anela a salvação. Mas o problema, meus irmãos, é que o céu é lugar de perfeição. Não é lugar de pessoas boas, mas de pessoas perfeitas. Ao indivíduo que se pretende candidato ao céu, com as suas próprias forças e a sua própria justiça, que ele saiba disso, não basta ser bom, tem que ser perfeito. E quem é que consegue ser perfeito? Chegar à perfeição baseada na justiça dos homens, por mais que se tente, de todas as maneiras é impossível. Porque baseado na lei, hoje, tendo chegado ao final deste dia, cada um de nós aqui tem pecado contra Deus, quer seja em palavras, em atos ou em pensamentos. E a Bíblia diz que não entrará no céu nada contaminado. E tem a justiça de Deus, em contraponto à justiça dos homens. Como é a justiça de Deus? Prosseguindo no verso 4 de Romanos 10. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justificação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. O homem só é salvo quando crê na justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. Sendo Ele, Cristo, o único que foi perfeito diante de Deus e que pôde cumprir toda a lei, o único que viveu sem pecado diante de Deus. Então essa justiça de Deus é que sem pecado Jesus morre levando sobre si o pecado de todos nós. Essa é a justiça de Deus. O homem não podia salvar-se a si mesmo, então Deus assume o compromisso e a tarefa de salvar os homens. Isso é a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por ser um Deus justo, o pecado tinha que ser condenado e o seu preço pago. Jesus fez isso. Ele pagou esse preço. Essa é a justiça de Deus. Quando Lutero entendeu isso, ele compreendeu o caminho da salvação. E ele entendeu que essa caminhada se faz pela fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fé para entrar no caminho e fé para nele permanecer. Porque é do princípio ao fim. É pela fé. Isso é para dizer, a salvação é somente, exclusivamente,
não por sacramentos, não por ritos religiosos, não por penitências, não por boas obras, não por se tornar membro de uma igreja, não pela confissão dos pecados diante de outro ser humano, não por participar da ceia, não pelo batismo, mas pela fé em Cristo Jesus. Fé na justiça de Deus realizada em Cristo Jesus. Essa fé tem um conteúdo: Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Justiça de Deus é Jesus. Jesus é a graça de Deus aos homens, e ainda assim, há muitos que barateiam a graça. Mas se pode baratear a graça de Deus tão cara e tão preciosa, tendo-a como um tesouro inesgotável de sua propriedade, fazendo da algo que a igreja mesmo se dá, tendo-a como um tesouro inesgotável da sua propriedade, distribuído muitas vezes diária e fartamente, porém de forma leviana, sem pensar a respeito dela, sem pensar no seu preço, sem custo. Ora, pelo fato de estar a conta paga e liquidada pela graça, pensa-se que pode obter tudo gratuitamente, no sentido de encontrar fácil o perdão para os seus pecados, dos quais não se tem remorso, nem arrependimento, só se quer o benefício do perdão, e por isso não se valoriza verdadeiramente a graça. Graça barata é uma expressão criada pelo teólogo Bonhoeffer, uma graça que é inimiga mortal da igreja do Senhor Jesus. Inimiga da igreja porque é a negação da palavra viva de Deus. É inimiga da igreja porque é a negação do verbo encarnado de Deus. Já que a graça é favor que ganhamos sem merecer, já que a graça faz tudo sozinha, então pode se merecer como antes. Não precisa fazer nada, basta recebê-la. É a pregação do arrependimento, do perdão sem arrependimento. É a pregação do batismo sem a disciplina, da ceia do Senhor sem confissão dos pecados, sem autoexame, sem quebrantamento. É a pregação da graça sem a cruz. Essa é a graça barata. A graça que se imagina perdoa o pecado, mas sem transformar o pecador. Mas ao contrário disso, a graça de Deus, ela é cara e extremamente preciosa. Graça preciosa é o Evangelho de Jesus, puro, não contaminado, sem mistura. O Evangelho, o qual se deve procurar para ele com tremor diariamente, com humildade, com oração, com devoção, pedindo a iluminação do Espírito Santo ao ler, ao meditar, e voltar a Ele novamente, e voltar a Ele sempre, e a cada dia, e amá-lo e vivê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Graça preciosa é aquela que convoca o cristão ao discipulado de Jesus. É preciosa por amar e justificar o pecador diante de Deus, mas por condenar o pecado. É preciosa porque é preciosa para Deus. É graça preciosa por do Filho de Deus. A graça é preciosa por constranger o homem
a sujeitar-se a Deus, a Jesus, como Senhor, e a submeter-se ao seu jugo, ao seu fardo, que ele mesmo diz é leve e é suave. Louvado seja o Senhor. Fardo leve e suave também são expressões da graça preciosa de Deus em Cristo Jesus. O barateamento da graça não abre, mas fecha o caminho para Deus. Não chama ao discipulado, mas endurece o coração no caminho da obediência a Jesus. A graça barata priva o homem do conhecimento da graça preciosa. Por isso, para muitos a palavra graça tornou-se assustadoramente vazia. Mas felizes, muito felizes, aqueles pelos quais a mensagem da graça de Deus é recebida como misericórdia e justiça de Deus. Quais são alguns efeitos práticos da graça na vida do cristão? Ou o que a vida vivida na graça traz para o cristão? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, independente das nossas realizações humanas, morais ou religiosas, mas que a nossa salvação deve, sim, produzir boas obras. Tito, no verso 14, diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Alguns efeitos da graça de Deus na vida do homem: rejeição à impiedade. O cristão precisa ser piedoso no seu viver. Piedade significa amor, respeito pelas pessoas, pelas coisas, pela natureza, pelos animais. Piedade é ter misericórdia e compaixão no viver. E isso é um efeito da graça de Deus na vida do cristão. Também ter uma vida de santificação. Santificação é um processo. Não é deixar de viver a vida como ela é, no mundo onde nós estamos inseridos, mas santificação é Deus que nos dá o seu perdão, Ele também nos dá o seu Espírito Santo e pouco a pouco nos transforma moralmente à imagem do seu Filho. Isso também é efeito da graça de Deus em nós. Sujeição às autoridades também é efeito da graça de Deus em nós. Algo tão difícil, sobretudo no nosso país. Sujeição às autoridades. Prontidão para fazer o bem. Isso tudo está no capítulo 3 de Tito. Rejeição à calúnia. Calúnia, se chegar até um cristão, ela precisa morrer. Não pode continuar. E os dons do Espírito de Deus. A pacificação como fruto, a amabilidade, mansidão, sensatez, obediência, amor à verdade, liberdade em relação às paixões e prazeres da carne, bondade, altruísmo, que é sentir, ter interesse no problema do outro, interesse sincero, necessidade do outro, e acima de tudo, o amor. O amor ser tudo o que permeia a nossa vida. Tudo o que formos fazer, devemos fazer em amor. Os dons do ministério devem ser exercidos em amor. As tarefas do cotidiano, do dia a dia, realizadas em amor. Correção, a exortação, a repreensão, o ensino em amor. Porque essa é a essência de Deus. O amor. Deus é amor. O amor é o princípio governante de tudo o que define Deus e aos que o seguem.
como discípulos de Jesus. Esses são alguns dos efeitos da graça de Deus na vida do cristão. E sendo, meus irmãos, essa uma transformação operada por Deus na vida. Não é correto pensar que essa mudança ela se dá da noite para o dia. Assim como também pensar que essa mudança para alguns é algo impossível de acontecer, porque não é. Para quem você está orando pela salvação, continue orando, porque a graça pode alcançá-la. Graça foi dada a todos, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. As comportas estão abertas, fluindo, jorrando como fonte a todos os homens. E nós nunca sabemos quando ela vai se infiltrar, tomar conta, procedendo essa transformação de vida, mas nós precisamos estar abertos, desejando essa transformação diária. E também não podemos negligenciar que essas coisas são evidências da graça de Deus em nós e que requer de nós decisões, atitudes na direção dessa transformação. Por isso que há muitos sentindo culpa na vida, sentindo até que desperdiçaram anos preciosos da sua vida de forma contrária à palavra de Deus. Muitos que assim desanimados por não terem encontrado significado na vida, mas a mensagem da palavra de Deus registrada hoje para nós, o pano de fundo doutrinário do cristão para a vida cristã tem a graça de Deus como mestra. Não há nada que a graça de Deus não possa fazer na vida dos que necessitam dela. Há aqueles que não conseguem aceitar a eficácia da graça de Deus revelada em Cristo para a salvação perfeita do homem e procuram então formular caminhos paralelos que acabam por comprometer aquilo que Deus já fez pelo homem. Não há outro caminho. Não há mais lugar para submissão à escravidão da lei. A Bíblia tem uma expressão belíssima, da qual eu gosto muito, que é o Deus de toda graça. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por um tempo, os restaurará, os fortalecerá e os porá sobre alicerce. Isso é para comunicar que mesmo aqueles que se considerem, porventura, o pior dos seres humanos, indigno de receber esse amor de Deus, estes também, Deus vem e responde às confusões da sua vida com graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender o que seja a graça de Deus? A vida cristã é uma vida vivida na graça, pela graça. Você já foi mudado pela graça de Deus? Já foi fortalecido pela graça? Restaurado pela graça? Você já foi encorajado pela graça? Já foi acalmado pela graça de Deus? A graça de Deus, ela é superabundante na sua vida, meu irmão. E se manifestou salvadora. Veio em busca de nós, pecadores. Graça que reestrutura a nossa vida, que dá um novo sentido no viver, que nos transforma em pessoas seguras em Deus. Nos transforma em pessoas antes com medo da morte, agora pessoas prontas
para estar na glória com o Senhor. Essa é a graça de Deus. Essa graça é Jesus. Essa graça, quando acontece na vida do ser humano, é porque Cristo entra nessa vida. Paulo disse essa verdade da seguinte forma: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele sentia dentro de si não apenas a influência, mas a pessoa de Cristo vivendo nele. Cristo havia entrado nele, Cristo ainda entra nas pessoas, e isso é maravilhoso. Cristo em nós. Colossenses 1:27, a esperança da glória. Para muitos essa verdade passa despercebida. Acredita-se em todas as outras proposições. Cristo para mim, Cristo por mim, Cristo comigo, Cristo à frente, mas pouco se pensa na profundidade do que seja Cristo em mim. E essa deficiência não é das Escrituras, mas é nossa, porque as Escrituras estão fartas dessas expressões. Jesus, no Evangelho de João, fala: se alguém confessa a mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Cristo em nós. 1 Coríntios 6,19, sois o templo do Espírito Santo de Deus. Quem, além de Jesus, ousou fazer tal afirmação? Ninguém fez outra afirmação semelhante. Nenhuma outra religião implica na presença viva do seu fundador vivendo em seus seguidores. Louvado seja o nome do Senhor. Maomé não habita nos muçulmanos. Buda não habita nos budistas. Somente os cristãos podem abraçar esse mistério de Deus, que é Cristo em nós. Você é alguém em quem Cristo está vivendo. É Ele que nos aceita, Ele entra e faz em nós morada, nos tira de uma vida sem graça para uma vida moldada pela graça, e passamos a ser pessoas perdoadas, e por isso mesmo pessoas que também perdoam, pessoas que em meio aos problemas da vida não precisam mais entrar em desespero, porque a graça de Deus as alcançou. A graça não é uma doutrina, não é uma ideia, não é filiação a uma igreja. A graça é Jesus. Ser salvo pela graça, ser salvo por Jesus. A única forma de se desfrutar da graça de Deus é crendo e aceitando ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Finalizando, meus queridos irmãos, a doutrina da justiça de Deus e do inferno, que é a eternidade sem Deus, são tão necessárias e dignas de serem pregadas, tanto quanto a doutrina do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é o que nos livra das tribulações maiores às que podemos suportar. E graça é a salvação do pecado, cujo salário é a morte, enquanto estávamos destinados à morte, a graça nos outorga favor no lugar desse castigo prometido. Isso é a graça de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos.
Pai, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu nome, ó Deus, pela tua graça infinita, a tua misericórdia derramada sobre nós, ó Deus, de maneira que não merecíamos. Ó Deus, obrigado pelo teu amor tão grande, pelo qual o Senhor deu e enviou o seu Filho Jesus ao mundo, para que morresse por nós. Pagasse, ó Deus, diante do Senhor, que é santo e justo, pagasse os nossos pecados. E somente por isso, ó Deus, crendo no Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, no seu sacrifício remidor por nós na cruz do Calvário, temos então, ó Deus, a salvação preciosa e eterna com o Senhor nos céus. Obrigado, Deus, por tão grande misericórdia, tão grande favor. Pai, que a tua graça seja, ó Deus, aquilo que nos dirija no nosso viver. Que nós sejamos, ó Deus, pessoas melhores no viver. Que nós sejamos pessoas que transmitam a tua graça no viver. Pai, que a tua mensagem de salvação e graça ao mundo seja pregada por nós no nosso viver diário, ó Deus. Mesmo que sejamos pessoas inclinadas, ainda devido à natureza carnal que coabita com a natureza espiritual, inclinadas pelo pecado, mas nós somos pecadores remidos pela graça de Deus, e isso, ó Deus, deve causar em nós transformação de vida. Pai bendito, nós oramos e clamamos ao Senhor por esta vida vivida na tua graça, por esta vida vivida à luz do teu maravilhoso amor, da tua bondade e misericórdia, e da justiça de Deus, através de Cristo Jesus, pela qual nós somos então, ó Deus, justificados diante do Senhor. E agora desejamos viver, e queremos viver, e precisamos viver uma vida de santificação na tua presença, Pai. Nos afastando a cada dia mais das coisas carnais, e nos aproximando cada dia mais das coisas do Espírito. Que seja assim, ó Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.